Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Michele. Nós estamos aqui hoje para a nossa aula número 8 do terceiro ano de português, tá? E a nossa aula de hoje, nós não vamos utilizar o material que nós estamos acostumados no dia a dia da nossa sala de aula. Nós não vamos utilizar a apostila. Mas por que, professora, nós não vamos utilizar a apostila? Porque a nossa aula de hoje vai ser no caderninho de vocês. Então pega o seu caderninho, pega o estojo, lápis, borracha e preste atenção na nossa aula de hoje, ok? Hoje nós vamos trabalhar com reescrita, reescrita e produção textual. Nós vamos ver o que é produzir um texto, como que eu faço para produzir um texto e como que eu faço uma reescrita, ok? Vamos lá? Primeiramente, como de costume nas nossas aulas, nós apresentamos a rotina para vocês. Nós teremos a correção das tarefas nas páginas 79 e 80. Nós vamos ver por que reescrever um texto, tá? Qual a importância, como, o que é preciso para uma boa reescrita. A hora da fábula, tem uma historinha hoje, a cigarra e a formiga. Fazendo uma reescrita. Nós vamos ver o que nós aprendemos na videoaula e a tarefinha, ok? Vamos para a correção da tarefa? A nossa tarefa era na apostila, a página 79. Lembra que nós estávamos trabalhando folhetos, falando sobre a febre maculosa, né, que é transmitida através do carrapato. Vocês lembram esse conteúdo? Então, a nossa tarefinha é referente a ele. O exercício 2 da página 79. Releia o texto da primeira parte do verso do folheto. Nós explicamos bem o que era um folheto. E responda as questões. Quem transmite a febre maculosa? Lembra que nós falamos várias vezes sobre isso? Letra A, o carrapato estrela ou carrapato de cavalo. É ele que transmite a febre maculosa. B, que animais abrigam o carrapato? Capivaras, cavalos, cotias, cães e também outros animais silvestres. Letra C. Em quais lugares esses carrapatos vivem? Vocês lembram que nós comentamos? Isso mesmo. Em margens de lagoas, rios, córregos, pastos, matas e parques também, viu? D. A febre maculosa, ela tem tratamento? Tem, né? Letra D. Sim, quando é rapidamente diagnosticada e tratada, tá? Letra E. Todos os carrapatos transmitem a febre maculosa? Será que são todos? Vocês lembram o que estava falando no folheto? Não, apenas os carrapatos que estão infectados com a doença, ok? Exercício 3. Você viu que o desmatamento e as queimadas são prejudiciais ao meio ambiente. Reflita e escreva a sua opinião sobre as questões seguintes. É pessoal, mas nós vamos dar aqui algumas sugestões. Por que as pessoas fazem desmatamentos? Por que será? Para construir casas, né? Muitas das vezes, pastos também, para fazer estradas, né? E a letra B, e queimadas? Por que fazem queimadas? Por descuido, muitas vezes, né? Mas também para matar ervas daninhas. Tem pessoas que acham mais fácil, vai lá e faz a queimada, tá bom? Essa foi a correção da nossa tarefinha. Tem também o exercício 4, página 80. Lembra que nós trabalhamos a ortografia da letrinha L, da letrinha H? O exercício 4 é para vocês encontrarem em jornais e revistas 4 palavras em que a letra L esteja em final de sílaba. Nós falamos o que é final de sílaba, o que é final de palavrinha.
recorte essas palavras e cole-as nos espaços abaixo. Nós vamos aqui dar algumas sugestões. Ai, professora, eu não consegui encontrar a palavra em jornal, em revista. Eu posso escrever a palavrinha? Pode. Papel, olha aqui no final da sílaba. Soldado aqui no final da primeira sílaba. Azul e funil. Agora palavrinhas que tenham H inicial. História, hipopótamo, hoje e Helena. Lembra que eu comentei que o H inicial, nós não temos o som dele? Tá? O exercício 5 era para criar frases de acordo com essas instruções. A. Cite das suas obrigações diárias e escreva usando tópicos e empregando 2 pontos. É uma resposta pessoal, tá? Cada um vai escrever a situação que faz no dia a dia. E a letra B, cite 3 materiais escolares que você mais gosta, separando com vírgula. Você pode colocar, eu gosto muito de utilizar lápis, vírgula, borracha, vírgula, apontador e caderno, ponto final. Tá? É uma resposta pessoal. Agora nós vamos para a nossa aula. Por que reescrever um texto? Por que é importante, professora, aprender sobre reescrita, sobre produção textual? Vocês já devem ter observado que a escrita é importante. Nós utilizamos a escrita em várias situações do nosso dia a dia. Como, professora, eu utilizo a escrita? Na escola, vocês utilizam para fazer o registro das atividades que vocês estão aprendendo, para mandar uma mensagem para o coleguinha, mesmo que seja pelo WhatsApp, muitas das vezes a gente utiliza a escrita, não quer fazer o áudio, utiliza a escrita. Para escrever nas redes sociais, também ela é importante. Para deixar um bilhetinho para a mamãe, para um coleguinha, para escrever uma carta, para relatar um acontecimento. Olha quantas situações nós utilizamos a escrita. E hoje nós vamos ver por que é importante escrever e reescrever corretamente. Porque nós escrevemos também para que as outras pessoas possam ler e entender o que nós queremos transmitir, né? A mensagem que nós queremos transmitir. Por isso que é importante escrever com atenção, utilizar as regrinhas que nós vamos comentar aqui hoje, para que alguém, ao ler a minha mensagem, possa entender o que eu quis dizer, ok? As fábulas, os contos, são textos que, por seu conteúdo, fascinam as crianças e adultos. Olha, vamos voltar um pouquinho. Quantos gêneros textuais nós já vimos aqui? Nós já aprendemos música, nós trabalhamos com biografia, né? Quando contamos a história de um autor, de um escritor, de uma pessoa. Nós trabalhamos com poeminhas na nossa apostila. Nós trabalhamos com fábulas, hoje também vai ter outra fábula. Nós trabalhamos diálogos. Vocês viram quantas coisas importantes nós aprendemos? Ler ou ouvir esses textos permite que os alunos conheçam e se reconheçam no imaginário, ampliem as formas de pensar, sentir e descrever o mundo das histórias. Tá? Por que é importante a gente ler e ouvir esses textos? Porque, desperta a nossa imaginação, desperta a nossa criatividade, tá? E vocês lembram o que são fábulas? Isso na primeira historinha nós trabalhamos. Fábulas são histórias em que normalmente aparecem animais com comportamentos de seres humanos e ela no final tem a moral, que nos ensinam algo, né? Uma lição de vida para o nosso dia a dia, tá? E o que precisa ter para uma boa reescrita, professora? Ao reescrever, o aluno precisa recuperar o conteúdo
considerando, né? Você vai ter que pensar na historinha que foi contada, rever na sua mente os fatos mais importantes, tá? Organizar em ordem os fatos, isso é muito importante, crianças. Os acontecimentos, tudo de acordo com como ocorreram, né? Você não pode colocar lá o final no primeiro parágrafo, o meio no fim, né? Tem que ter uma sequência dos fatos de acordo com a história que você ouviu, ok? Rever partes importantes, né? Às vezes a gente vai escrevendo e quando vamos fazer a revisão, acabamos percebendo que não colocamos fatos importantes que deveriam ter sido colocados. Então é muito importante você rever essa parte da história, eu acho importante eu colocar. Essa daqui também não pode faltar na minha reescrita ou na minha produção textual. Então você tem que rever. Planejar como irá reescrever. Tem que ter um planejamento, sim, não é só chegar e ir escrevendo a primeira coisa que vem à cabeça. Não, tem que preparar aqui na mente, planejar o que você vai escrever. Numa reescrita, é preciso. O que é preciso? Planejar um texto, né? Ele exige o quê? Um título, isso mesmo. Quando nós vamos fazer uma reescrita ou produzir um texto, nós precisamos pensar num título. Professora, pode ser o título assim que eu mais gosto? Não, o título ele tem que estar de acordo com a história, com o que você vai produzir. Você não pode colocar o título de um tema e escrever sobre o outro tema. Quem for pegar a sua história não vai entender o que está acontecendo, não é verdade? Então, pensar em um título. E olha, uma dica, quando você for pensar em um título, pense em um título que chama a atenção, que quando alguém for ler, fala, nossa, essa história, essa produção é legal, tá? Use a criatividade. A estrutura do texto tem que ter um começo, tem que ter um meio, que a gente fala que é o desenvolvimento da história, o que aconteceu, e tem que ter um fim, a finalização. Não pode terminar a história no meio, né? Senão quem for ler vai ficar curioso para saber o que aconteceu. A divisão do texto em parágrafos, né? Nós vimos nas outras unidades o que é parágrafo e a importância de saber separar um texto em parágrafos, para não escrever tudo junto à história, tá? O uso dos sinais de pontuação. Um sinalzinho colocado numa frase errada, crianças, ele muda totalmente o sentido da frase. Por exemplo, você vai falar assim, você já escovou os dentes hoje? A mamãe fala, você já escovou os dentes hoje? Ela está afirmando. E se você coloca um ponto de interrogação, fica assim, você já escovou os dentes hoje? Muda o sentido da frase. Então, é preciso prestar atenção nos sinais de pontuação para uma melhor compreensão do texto, ok? Uso de letra maiúscula, nós até grifamos aqui, tá? Nas atividades e principalmente também quando vai responder atividades da apostila, tá? Começo de frase, não só em produção textual, em resposta também. Devemos utilizar a letra maiúscula, ok? A utilização correta da ortografia, sim, escrever as palavrinhas de forma correta, tá? O uso do S, do Z, do X, do CH, do L, do U e outros mais. Os personagens, é importante pensar na história, quais são os personagens, o que eles fizeram, colocar nome nos personagens, né, que deixa a história mais bonita. Onde aconteceu, quando aconteceu e como aconteceu. Tá? É importante esses fatos, onde, quando e como, na minha produção ou reescrita. O conflito, né? A gente fala conflito, problema, mas é você contar o que aconteceu na história, tá? O desenvolvimento dela.
e a solução, que é o final, né? A finalização. Olha, também numa reescrita é preciso colocar as características dos personagens, tá? O lugar onde aconteceu. Isso deixa a leitura mais interessante para quem está lendo, tá? Você colocar como que são os personagens, aonde aconteceu essa história. Aconteceu num bosque, aconteceu no pátio da escola, aconteceu nas férias, num final de semana, o personagem era alegre, era divertido. Esses detalhes, crianças, deixam a história mais bonita, eu falo na sala, tá? Observar qual a melhor forma de você escrever, também é importante. Se falta ou não alguma informação, às vezes a gente vai escrevendo e esquece alguns fatos importantes. Resolver alguns problemas do texto, como? Quando nós vamos escrever, nós devemos, olha aqui, evitar as repetições excessivas. Ah, por quê, professora? Se você ficar colocando muito aí, o texto fica cansativo. E eu falo que o texto fica feio ao ouvir. Devemos evitar essas expressões repetitivas, tá? Como a menina, o menino, a mamãe, tá? Evite o aí, que nós já comentamos, o então, daí, tá? Por quê? Esses trechos confusos ou omissão de partes importantes da fábula. Devemos evitar os trechos confusos ou omissão de partes importantes da fábula, tá? Agora é o momento mágico da nossa aula. É a hora da história. Observando os personagens aqui, vocês já devem deduzir qual é a nossa fábula de hoje. Qual é? Vamos ver? Vamos falar comigo? Isso mesmo. É a fábula da cigarra e da formiga. Sabe o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe os dois personagens da nossa fábula de hoje, a cigarrinha e a formiguinha. Vamos lá? Eu vou contar a história para vocês. Certo dia, né, a dona Cigarrinha passou todo o verão cantando. A dona Cigarra amava cantar. Cantar e tocar, para ela, era uma diversão. Todos os dias a dona Cigarrinha acordava, pegava lá sua viola e ia para o bosque cantar. Havia também a dona Formiguinha. A dona Formiguinha, ela também gostava de se divertir, mas ela também pensava nas coisas importantes. A Formiguinha pensava em trabalhar. Enquanto a dona Cigarra estava durante todo o verão lá cantando, tocando, a formiguinha trabalhava. A formiguinha carregava folhinhas e grãos para levar para o seu formigueiro, porque ela já estava pensando quando o inverno chegar. Então, ela teria alimento durante todo o inverno. Certo dia, a formiguinha, trabalhando, colhendo as folhinhas, passou e encontrou a dona Cigarra. Olá, dona Cigarra! Tudo bem com você? Tudo bem, formiguinha. Ô, dona Cigarra, eu estou vendo que a senhora fica cantando todos os dias. A senhora não está preocupada? O inverno está se aproximando. Ah, dona Formiguinha, ainda temos algum tempo. Quando o inverno estiver realmente próximo, eu penso em trabalhar. Por enquanto eu vou ficar cantando. Ah, dona Cigarra, tudo bem, mas se eu fosse você, eu já me preparava para o inverno. E continuou, os dias passaram, a cigarra continuou cantando, a formiguinha continuou trabalhando, até que o tempo começou a mudar. Começou a ficar frio, começou a ventar, era sinal de que o inverno estava se aproximando.
A formiguinha prudente tinha alimento, foi para a sua casinha, pois lá estava quentinho, lá tinha alimento para todo o inverno. E a dona Cigarrinha lembrou que não havia guardado nenhum alimento. Passou todo o verão cantando. Ai, eu estou com frio, eu não tenho nenhum alimento. Eu acho que eu vou até a casa da formiga pedir algum alimento, pedir para ela me acolher. E foi lá a dona Cigarrinha, bateu lá na porta da formiga, a dona Formiguinha atendeu. Olá, Cigarra, o que você faz aqui? Vai morrer de frio. Ai, dona Formiga, é que eu não tenho nenhum alimento. E o que você fez durante todo o verão, dona Cigarra, enquanto eu trabalhava? Dona Formiga, eu passei todo o verão cantando. Ah, já que você passou todo o verão cantando, pois agora dance. E entrou para a sua casa. E a Cigarra ficou lá, no frio e com fome. E o que nós podemos aprender com essa historinha? Que nós temos um momento de diversão, sim, temos que nos divertir. Mas nós temos que ter um momento de trabalhar, porque a vida não é só diversão. Nós temos que trabalhar para pensar no nosso futuro, ok? E nós vamos agora fazer uma reescrita. Aqui nós não temos a nossa lousa, mas a professora que pensou, nós vamos fazer, como se estivéssemos fazendo juntos na sala de aula, a reescrita da nossa história. Tá? Depois vocês na casa de vocês vão fazer a reescrita com as palavrinhas de vocês. Então aqui na minha história, a minha reescrita, primeiramente, o que eu coloquei que nós falamos aqui que nós temos que colocar? Isso mesmo, um título. E o título da nossa fábula é A Cigarra e a Formiga. Agora nós vamos para o primeiro parágrafo da nossa história, tá? Nós vamos para o primeiro parágrafo. Ah, professora, posso escrever qualquer coisa? Não, tem que estar de acordo com a história que a professora contou. Eu vou deixar o espacinho do parágrafo, tá? Uns 2 dedinhos e vamos começar. No verão, coloquei uma vírgula. Uma cigarra vivia cantando perto de um formigueiro. A cigarra estava cantando. E o que nós podemos colocar no nosso segundo parágrafo? A cigarra cantava e a formiguinha fazia o quê? Vamos lá, para o próximo parágrafo. Enquanto ela cantava, a formiguinha trabalhava, guardando alimentos como? Eu coloquei 2 pontos porque nós vamos fazer várias citações. Sementes. Aqui, professora, eu coloco o parágrafo? Não, porque aqui é continuação deste meu segundo parágrafo. Então, eu não preciso dar os 2 dedinhos de espaço, tá? Enquanto ela cantava, a formiguinha trabalhava, guardando alimentos como sementes e folhas para o inverno. Então, nós já colocamos na primeira parte da fábula. A cigarra cantava, a formiguinha trabalhava. E qual foi o desenvolvimento da nossa história? Vamos colocar? Aqui é um outro parágrafo, então nós precisamos dar o espaço. Vamos para o desenvolvimento da história. Quando o inverno chegou, a formiguinha foi para a sua casa. Coloquei uma vírgula. O formigueiro. A formiga foi para a casa dela, o formigueiro. E a cigarra, professora? O que a cigarra ficou fazendo?
Vamos ver. Outro parágrafo. Prestem atenção que quando é início de parágrafo, eu coloco a letra maiúscula. Isso mesmo, não se esqueça que é muito importante iniciar os parágrafos com letra maiúscula. A cigarra, sem ter o que comer, coloquei uma vírgula, foi até a casa da formiga pedir alimento. Professora, o que é esse sinalzinho aí no final das frases? Muito bem, você está prestando atenção. Este sinalzinho é o ponto final, significa que eu terminei aquele parágrafo. Não podemos esquecer de colocar ponto final, tá? Vamos para o próximo parágrafo. Lembra que a formiguinha conversou com a cigarra? Ela foi lá perguntar por que a cigarra estava tranquila, cantando. Vamos escrever isto? Aqui nesse parágrafo que nós colocamos, as formigas então perguntaram. Vai ter uma fala no próximo parágrafo. Então, antes, no finalzinho aqui dessa frase, antes da fala, eu coloco os 2 pontos. O que será que as formigas perguntaram? No início da frase, como é uma pergunta, eu coloco um sinalzinho muito importante, tá? É um diálogo, o travessão, tá? Aqui, ó, o travessão antes da letrinha O. O que é que você fez durante todo o verão? É uma pergunta. Então, no final, nós colocamos o ponto de interrogação. A cigarra respondeu para a formiga. Tá? Vamos ver o que a cigarra respondeu? Lembra do sinalzinho dos 2 pontos? A cigarra vai falar. Então, aqui no finalzinho dessa frase, eu coloco os 2 pontos. Antes da fala da cigarra, o sinalzinho travessão. Tá? A cigarra vai responder para a dona formiguinha. Travessão, para a letra maiúscula. Passei todo o verão cantando. Coloquei a vírgula, me divertindo. Ponto final. Na próxima, e a formiga respondeu. Nós já vamos, preste atenção que nós já vamos para a finalização da nossa fábula, tá? E a formiga respondeu. O que será que a formiga respondeu? É a finalização da nossa reescrita, olha só. Lembrando que é uma fala, então eu coloco o sinalzinho do travessão. Olha o que ela falou. Já que você passou todo o verão cantando, agora dance, tá? E foi o finalzinho da nossa fábula. E como nós estamos trabalhando com a fábula, ela tem uma moral, tá? É importante também nós colocarmos a moral quando nós formos fazer a nossa reescrita. Ah, professora, e qual é a moral? Calma, nós vamos colocar aqui, nós vamos fazer juntos. A moral. Devemos saber o momento de trabalhar e o momento de diversão, para que não nos falte com o que viver no futuro. Vamos reler para ver se ficou boa a nossa história, a nossa reescrita? É importante quando você vai fazer um texto, você no finalzinho reler, porque pode ser que a gente tenha
esquecido de algum fato importante. Vamos ler para ver se ficou bom? Título: A cigarra e a formiga. Parágrafo, letra maiúscula, o início da nossa reescrita. No verão, uma cigarra vivia cantando perto de um formigueiro. Ponto final. Ok. Parágrafo, letra maiúscula. Enquanto ela cantava, a formiguinha trabalhava guardando alimentos como sementes e folhas para o inverno. Aqui não é parágrafo, é continuação, ponto final. Na outra linha, parágrafo, letra maiúscula. Quando o inverno chegou, a formiguinha foi para sua casa, o formigueiro. Ponto final. Na outra linha, parágrafo, letra maiúscula. A cigarra, sem ter o que comer, foi até a casa da formiga pedir alimento. Ponto final. Parágrafo, letra maiúscula. As formigas então perguntaram: o que é que você fez durante todo o verão? A cigarra respondeu, na outra linha, travessão, letra maiúscula: passei todo o verão cantando, me divertindo. E a formiga respondeu, na outra linha, já que passou todo o verão cantando, agora dance. Terminamos a reescrita da fábula, tá? E a moral: devemos saber o momento de trabalhar e o momento de diversão, para que não nos falte com o que viver no futuro. Aqui nós trouxemos para vocês, neste banner, algumas técnicas para melhorar a nossa produção de texto e eu acho importante compartilhar com vocês, tá? É um resumo, do que nós falamos. Técnica de produção de texto. Que nós temos que pensar: que título poderá ser dado à história? Tá? Tem que olhar, se for com ilustração, olha a ilustração, tem que estar de acordo. 2, o lugar que aconteceu. Pode ter acontecido em um sítio, em um campo, no parquinho, na escola. 3, quando aconteceu, tá? De manhã, à tarde, à noite, fim de semana, num feriado, nas férias. 4, como estava o tempo? Estava um tempo ensolarado, nublado, chuvoso. Depois, importante, colocar nome aos personagens, tá? 6, como podem ser os personagens? Os personagens podem ser alegres, tristes, divertidos, animados, levados, tá? O que aconteceu, a história em si, citar o desenvolvimento da história e como termina a história. É importante ter a finalização, ok? Espero que vocês tenham entendido como fazer uma boa reescrita. Já ouvimos a história, a professora contou, a cigarra e a formiga. Realizamos a nossa atividade aqui. Olha que bonitinha a figura, a dona cigarrinha, a dona formiguinha. Agora eu vou ler o texto para vocês e nós já estamos encerrando a nossa aula. No verão, uma cigarra vivia cantando perto de um formigueiro. Enquanto ela cantava, as formigas guardavam sementes e frutos secos para o inverno. Quando o inverno chegou, a cigarra, sem ter como conseguir alimento, foi até a casa das formigas e para pedir que lhe dessem o que comer. As formigas então perguntaram: o que é que você fez durante todo o verão? Por acaso não guardou comida para o inverno? A cigarra respondeu: não tive tempo, passei o verão cantando. Então as formigas responderam: já que passou o verão cantando, agora passa o inverno dançando, Ou agora dance. Moral: não pense só em se divertir,
trabalhe e pense no futuro. Essa foi aqui a reescrita que nós fizemos para vocês. Tá? Vocês vão reescrever, não precisa ser com as mesmas palavrinhas. Quando eu fiz aqui, eu não fiz exatamente com as mesmas palavrinhas. Eu coloquei as minhas palavras, né? Como eu achei que deveria ser escrito. Vocês podem fazer a mesma coisa. E o que nós aprendemos na videoaula hoje? Por que reescrever um texto? O que é uma reescrita? O que é preciso para uma boa reescrita? A hora da fábula, a cigarra e a formiga, fazendo uma reescrita, que é o que vocês irão fazer, tá? O nosso roteiro, vocês vão assistir a videoaula, tá? Se quiser assistir, pode assistir quantas vezes for necessário, vai dando pause, tá? Chama um coleguinha do mesmo ano para assistir a videoaula, é importante todo mundo estar assistindo a videoaula, tá? Vocês vão fazer a reescrita conforme a professora pediu na videoaula, tá? Não é necessário, nem pode ser com as mesmas palavras. Reescrita é você escrever com as palavras de vocês, tá? Registre no caderninho, bonitinho, parágrafo, letra maiúscula, coloque os sinais de pontuação, tire uma foto da atividade e envie para o seu professor. Se tiver alguma dúvida, ela irá lhe ajudar. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau!